Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? É um prazer voltar aqui no canal Cada Ponto de Vista para levar mais um vídeo que eu acredito que vai ser muito importante para a sua vida, para a sua reflexão, tá? Primeiro eu quero dizer para você por que eu comecei as minhas atividades aqui nesse canal Cada Ponto de Vista. Eu tenho outro canal. Se você não sabe, fique sabendo, né? É o Oficina das Emoções, professor mestre Antônio Moura, tá? Se quiser me seguir lá no outro canal, será bem-vindo, será bem-vinda, né? Lá eu falo muito, sou eu e a Laura, na verdade, nós falamos bastante sobre saúde emocional, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, sobre liderança. Esses são os assuntos foco, né, do canal Oficina das Emoções. E eu resolvi abrir esse aqui porque eu gosto de falar sobre outras coisas também, né? Até um assunto bem interessante, porque eu gosto de religiosidade, eu gosto de estudar a Bíblia, eu gosto de compartilhar os pensamentos e estudos bíblicos. E tem algumas pessoas que confundem, acham que eu sou pastor. Eu não sou pastor, eu não sou teólogo. Eu sou leigo, sou um curioso, né? Mas eu me baseio muito na Bíblia mesmo, na própria palavra. Então eu resolvi começar esse canal, Cada Ponto de Vista, até porque esse título expressa justamente esse pensamento, né, de que cada um tem o seu ponto de vista e eu expresso aqui o meu ponto de vista sobre variados assuntos, como Bíblia, ideologias, política, enfim, o assunto que vier à minha mente, né? Aqui eu posso fazer essa miscelânea, essa mistureba. No outro canal, não, eu tenho que direcionar outro canal para um assunto específico. Aqui, não, aqui eu sou totalmente livre, me sinto totalmente livre para abordar qualquer tema. E fico muito à vontade com isso, tá? Porque eu estou fazendo o que eu gosto e, afinal, o canal é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu falo aqui do que eu quiser, né? O outro, sim, eu direciono mais, a gente procura direcionar mais os temas, porque ali tem um outro propósito, né? Aquele outro canal tem um outro propósito, tá certo? E hoje eu resolvi conversar com você sobre um tema que está aí tendo muito destaque nas redes sociais, tanto no Instagram, nas mídias sociais, nos jornais, Folha de São Paulo, UOL, os grandes jornais, né? Inclusive aqui da Europa, tá? Sobre a Terceira Guerra Mundial. E eu resolvi abordar esse tema porque desde que começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós todos sabemos que a guerra hoje, né, hoje em dia, na configuração geopolítica que nós temos hoje, uma guerra ela nunca envolve só dois países, tá? Nunca envolve só dois países. Ela envolve outros países. Então, no caso, nós temos a Ucrânia, que é apoiada pelos Estados Unidos, pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? E temos, por outro lado, a Rússia, que é um país poderoso belicamente, mas que tem também os seus aliados, como China e Coreia do Norte, para citar apenas esses dois, além do Irã, evidentemente, tá? E diante desse contexto, desde que explodiu a guerra da Ucrânia e posteriormente, né, no ano passado, em outubro do ano passado, propriamente dito, 2023, explodiu a outra guerra do Hamas contra Israel e Israel contra o Hamas, tem havido assim um medo muito grande de uma terceira guerra mundial. E quais seriam as implicações de uma terceira guerra mundial, principalmente se levarmos em conta o uso de ogivas nucleares? Se nós tivéssemos esse quadro, a possibilidade real desse quadro, né, nós teríamos assim motivos para nos preocupar bastante. Mas eu quero trazer hoje alguns pontos de vista mediante o meu conhecimento e o meu conhecimento da palavra de Deus, pelos quais eu não acredito que haverá
uma terceira guerra mundial. Eu não acredito, tá? Eu vou explicar para você nesse vídeo por que eu penso assim, tá certo? Vamos considerar, por exemplo, a hipótese de uma terceira guerra mundial. Primeiro vamos considerar o que é uma guerra mundial. Uma guerra mundial só se justificaria com esse nome mundial se todos os países do mundo realmente entrassem nessa guerra. Se todos os países do mundo fossem envolvidos, fossem arrastados para esse conflito mundial. Então, nós podemos já considerar o seguinte: a primeira guerra mundial, chamada de mundial, e a segunda guerra, chamada de mundial, na verdade, não foi mundial. Muitos países não entraram nessas guerras. Então, a partir desse pressuposto, né, e desse contexto, falar em terceira guerra mundial, nós teríamos que falar de um contexto de guerra, de confronto bélico que envolveria absolutamente todos os países do mundo. E quais seriam as implicações de uma terceira guerra mundial? As implicações de uma terceira guerra mundial seria uma devastação praticamente completa do planeta Terra. Tá? Seria uma devastação praticamente completa. Por quê? Porque com as armas poderosas que os maiores países do mundo, os mais poderosos países do mundo têm hoje, e nós podemos citar aí a Rússia, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, entre outros, com os armamentos que se tem hoje, modernos, mísseis de longo alcance, nós teríamos assim um caos generalizado. Não vai longe, né? Nós poderíamos imaginar o mundo passando por aquilo que Gaza passa hoje, por aquilo que a Ucrânia passa hoje. Alguns vídeos, alguns registros jornalísticos, né, que nós vemos desses locais, né, a Ucrânia, a própria faixa de Gaza, onde o Hamas se instalou para atacar Israel, é uma devastação, é uma desolação completa. Cidades inteiras destruídas, desoladas, virando realmente aquele caos generalizado. E eu estou falando estou me detendo agora só no aspecto estrutural das cidades, tá? Não estou me detendo ainda na perda de vidas humanas. Uma outra coisa que a gente poderia considerar é o seguinte: quando explodiu a guerra na Ucrânia, milhões de pessoas se deslocaram de um lugar para o outro. Muitos se refugiaram em outros países aqui da Europa. Tá? Portugal recebeu muita gente, a Polônia, que é ali faz divisa com a Rússia, né? Recebeu muita gente, a Irlanda, a Suécia, etc. Né? Todos os países da Europa praticamente receberam refugiados ucranianos, tá certo? Então, quando a guerra ela é localizada, mais localizada, como no caso Rússia e Ucrânia, os civis, né, aqueles que não têm nada a ver com forças armadas, eles encontram refúgio em outros locais, outros países, como foi o caso de milhões de pessoas que fugiram da Ucrânia para se refugiar em outros países. Agora imagina você um conflito mundial onde não exista essa alternativa, onde para onde quer que os refugiados civis decidam ir, vão encontrar com o caos generalizado. Ou seja, o povo, as pessoas, os civis vão ficar sem opção de refúgio, sem opção de escape. E nós poderíamos aqui viajar um pouquinho, né, nos pensamentos e imaginar o seguinte: muitos países que têm armas nucleares, como os Estados Unidos, a própria Ucrânia, a China, a Coreia do Norte, a própria Rússia, né? Eles também têm muitos bunkers construídos para se refugiar
no caso de um conflito nuclear, sabe? Aqueles bunkers, aqueles refúgios, aquelas residências subterrâneas, né? Equipadas já com víveres e tudo mais. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tem muitos bunkers construídos para que as pessoas se refugiem neles no caso de um conflito nuclear. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Vai haver lugar para todo mundo? Né? Obviamente, a resposta é não. Sendo a resposta não vai haver lugar para todo mundo nesses bunkers, quem que você acha que vão entrar nesses bunkers para se refugiar, para se salvar? Obviamente, são os mais privilegiados, políticos, os mais ricos, né, os grandes empresários, etc. O povão, de um modo geral, vai ficar à mercê de sua própria sorte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se fosse o caso de haver refúgio para todo mundo, quanto tempo aguentaria as provisões ali armazenadas para que esse povo todo que iria sobreviver dentro desses bunkers aguentasse? Quanto tempo daria para se sobreviver ali nesses bunkers? É outra questão que a gente fica pensando em muito, né? E um outro aspecto de uma possibilidade de um conflito nuclear ainda vai mais além disso que eu falei. Um conflito nuclear, gente, seria assim, em nível mundial, seria assim a devastação da terra. Acabaria com alimentos, acabaria com plantações, acabaria com animais, né, além da vida humana, certo? A terra se tornaria um grande deserto, tá? Então, quanto tempo se levaria, levando em conta a radiação, os efeitos da radiação nuclear, quanto tempo se demoraria para que a Terra voltasse a produzir alimentos para os sobreviventes, tá certo? Eu vi alguns filmes futuristas, né, que falavam do planeta destruído por um conflito nuclear, e aquilo ali mostra um pouquinho daquilo que poderia ser realmente a realidade no caso de um conflito nuclear. Então, o que acontece? Quando eu leio esse tipo de notícia, e essa semana agora, inclusive, eu me deparei com a notícia que o governo da Noruega e o governo da Suécia já estão distribuindo cartilhas de sobrevivência, orientando a população a armazenar alimento, né, armazenar comida e roupa, né? Enfim, a armazenar esse kit de sobrevivência, né? As famílias, na Suécia, por exemplo, segundo o que eu li, foi distribuída uma cartilha de 42 páginas, com todas as orientações ali disponíveis, né? Porque eles estão sentindo que um conflito se aproxima, que uma guerra se aproxima. Veja, eu não estou dizendo que não pode haver guerra e que é impossível que um país use uma arma nuclear, mas eu acredito que isso pode acontecer de uma forma assim, mais localizada. Por exemplo, a Rússia pode dar na louca lá na cabeça do Putin, né, de soltar uma bomba atômica na Ucrânia, mas de efeitos mais localizados. Poderia atingir, eventualmente, alguns países próximos, etc., né? Mas o alvo seria um alvo muito específico, no caso, a Ucrânia. Você está entendendo? Agora, eu não acredito em um conflito generalizado nuclear, atômico, porque aí seria a destruição total do planeta. Tá, Antônio, mas por que você não acredita nessa possibilidade? Por um simples motivo que eu agora vou dizer para você, tá certo? E preste atenção nisso que eu vou dizer, tá? E você vai entendendo até o final desse vídeo. Veja só, gente, um conflito de proporções mundiais, nuclear, acabaria com tudo, acabaria com vidas humanas, exceto algumas que se refugiariam, digamos assim, nos bunkers, né?
Eu digo algumas mediante essa população de 8 bilhões de habitantes que estão nesse planeta hoje. Tá? Algumas pessoas se salvariam. E isso acabaria praticamente com a vida humana. E isso iria contra tudo aquilo que eu leio na palavra de Deus a respeito do que será o fim do mundo. E eu quero compartilhar com você, né, o texto, alguns versículos de Mateus capítulo 24. Veja, Mateus 24, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então os discípulos ficaram assim admirados com a beleza do templo e eles comentaram com Jesus. Jesus disse: Estão vendo esse templo, essa maravilha que aqui está construída? Pois eu afirmo a vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava ali profetizando a destruição de Jerusalém, que aconteceu 37 anos depois da morte dele, especificamente nos anos 70, e Jesus estava também profetizando a destruição do templo de Jerusalém, que era o orgulho da nação dos israelenses. Tá? Então Jesus estava falando, não vai ficar sobre pedra que não seja derrubada. Aí no versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que eles estão preocupados, depois que Jesus falou aquelas palavras, que não ficaria pedra sobre pedra, eles ficaram com aquilo na cabeça e chegaram para Jesus particularmente e perguntaram: Senhor, o Senhor falou lá e tal, que tudo vai ser destruído, mas quando vão suceder essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí é importante a gente perceber as palavras que são usadas na ordem dessa questão, na ordem dessa pergunta. Isso, para mim, tem um valor muito especial, um valor profundo, gente. Por quê? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá? Primeiro, da tua vinda e segundo, e da consumação dos séculos. Em outras palavras, a vinda de Jesus vai acontecer antes da consumação dos séculos ou do final desse mundo do jeito que ele é hoje. Tá? Então, Jesus vai voltar. Aí sim, após a vinda de Jesus, haverá consumação dos séculos ou o final do mundo na ordem que ele se encontra hoje. E aí nos versículos seguintes, Jesus falou de vários sinais, de fomes, pestes, terremotos e tal. Bom, diante disso que eu estou falando para vocês agora, é que eu justifico a minha não crença num terceiro conflito mundial nuclear. Eu não acredito nisso, porque senão a Bíblia estaria mentindo, né? Se fosse para o mundo acabar por um confronto nuclear, se fosse para acabar com a humanidade, com as plantas, com os animais, com tudo na natureza, Jesus teria falado antes. Agora, é evidente que até Jesus voltar, o mundo vai conviver, porque isso está também nas profecias, inclusive no capítulo 24 de Mateus, o mundo vai conviver com conflitos, né? Conflitos localizados, envolvendo 2 ou mais países, né? Se fosse o caso de acontecer uma terceira guerra, poderia até acontecer uma terceira guerra um pouco mais ampla, envolvendo outras várias nações, né? Mas não aconteceria, acredito eu, uma guerra mundial onde todos os países seriam envolvidos, e não acredito em uso de arma nuclear num conflito nuclear mundial, tá certo? Porque nesse caso, todas as profecias da Bíblia
cairiam por terra, né? Porque aí estariam se invertendo a ordem dessas coisas questionadas pelos discípulos. Ali falou primeiro da segunda vinda de Jesus, depois da destruição do mundo. Aí estariam invertendo, né? Seria a destruição do mundo para depois Jesus voltar, tá certo? E isso não condiz com as profecias, com todo o contexto escatológico da palavra de Deus, tá? Então, o que eu tenho feito? Quando pessoas leem essas notícias, chegam para mim, perguntam, né, questionam a respeito dessas coisas, o que eu falo? Eu tenho procurado, eu particularmente, tenho procurado tranquilizar as pessoas, né? Por exemplo, tem pessoas aqui em Portugal que já estão preocupadas, porque países aqui de pertinho, a Europa toda, os países são muito próximos, né? Os países são muito menores do que a dimensão, por exemplo, de Brasil, Estados Unidos, etc. Então tem muita gente já preocupado com essa coisa da Suécia, da Noruega, porque aqui nós estamos muito mais perto geograficamente da guerra da Ucrânia do que estaríamos no Brasil, né, por exemplo. Então tem gente que está muito preocupado com tudo isso e às vezes alguns vêm conversar comigo a respeito e eu falo, fiquem tranquilos, Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas, né? Não acredito num terceiro conflito nuclear mundial, num terceiro conflito mundial usando-se armas nucleares. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus está permitindo, sim, que muitas coisas aconteçam, porque são profecias que estão se cumprindo, né? Inclusive, não só guerra, mas fomes, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, nação contra nação e tudo mais. Mas Deus continua no comando, na direção desse planeta. Então, tranquilize o seu coração.